Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, a palavra que dá vida, que renova e que ajuda a mim e a você a estar mais em pé e de pé. Amém? Estamos trabalhando o livro de Davi, um livro de lutas, de baixos e altos. Mas uma coisa é certa: mesmo quando Davi pecou, ele nunca deixou o Senhor. Mesmo quando Deus cobrou, ele nunca deixou o Senhor. Ele sempre foi querido por Deus. Deus o amava por quê? Não que ele fosse melhor do que outros da Bíblia, não, mas ele reconhecia seus erros. Quanto mais a gente reconhece nossos erros, mais Deus nos honra. E a gente vai ver isso na história de Davi. Hoje vamos falar em 2 Samuel capítulo 12, do 1 ao 20. E você vai ver, a partir do momento que ele errou, que ontem a gente ouviu e aprendeu quando ele pecou com Betseba. Vamos dar continuidade hoje. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O título é: O Senhor não tem o culpado por inocente. Não, ele não tem. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, mesmo quando se erra, o Senhor continua amando. Aí isso também não quer dizer que ele não vai cobrar. Ele vai sim, porque ele é o justo juiz, mas cobra com amor. Amém? Segundo Samuel 12, do 1 ao 20, e depois terminamos com Naum, capítulo 1, verso 3 e o 7. Natã, o profeta, repreende Davi. Davi acreditava nos profetas do Senhor. E tinha Natã, seu grande amigo, mas além de amigo, era profeta do Senhor. A gente sabe, como a gente lê ontem, que Davi pecou com Betseba, fez tudo para o Eteu ir para casa, ele não foi, mandou ele retornar para a guerra e lá ele morreu, né? Mas aí, depois que passou o luto de Betseba, ela foi ser esposa de Davi. Mas não tem arrumadinho que o Senhor não veja. Lá em Marcos 4, 22 diz que não há nada oculto que o Senhor não veja, nem escondido que ele não mostre. Então o Senhor vê todas as coisas. Não tem nada oculto que ele não mostre. Amém? E o Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se a ele, a Davi, disse: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O Senhor manda Natã falar com Davi. Era o profeta da época. Como muitas vezes eu e você recebemos alguma notícia, uma ordem do Senhor pelo homem ou a mulher de Deus. Cabe a gente ouvir e guardar no coração e ter temor e tremor com a palavra de Deus. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Esse rico era Davi. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, de sua boca comia, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Era Betseba. Urias era um heteu, um soldado, uma pessoa muito simples, tinha sua esposa. Davi tinha as esposas que queria, né? Não poderia ter feito isso. Às vezes a gente tem tanta coisa, mas quer aquilo, aquela coisa que o vizinho tem, que o homem e a mulher de Deus têm. Cuidado. Não olhe para o que não é seu, porque o Senhor não se agrada disso. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera. E ele a tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Ali, Natan estava explicando com sabedoria, né, por parábolas, explicando a Davi até chegar na história. Porque uma pessoa de Deus, quando Deus manda para aconselhar alguém ou para dar um recado, seja de bênção, seja de repreensão, você e eu tem que ter sabedoria. Tem que primeiro orar, buscar Deus, jejuar, para não chegar lá e não falar da carne.
Porque o que eu vejo hoje são muitas pessoas que muitas vezes Deus usa, mas o Senhor manda uma grama e dá 1 quilo. Aí é falta de sabedoria, né? É loucura. Mas Natan era um homem prudente. Natan foi com calma. Natan foi falando devagarinho. Natan usou parábolas para que ele pensasse, que ele refletisse, porque a resposta que ele deu foi curta e grossa, mas era para ele mesmo. Então, Natan foi com muita sabedoria. Que eu e você também, no nosso lar, haja com sabedoria. No trabalho, se seu chefe ou sua chefe é difícil, haja com sabedoria. No seu lar, haja com sabedoria. Seu esposo ou sua esposa ou filhos não é crente, ou vive no mundo, no pecado, haja com sabedoria. Porque Natan foi com sabedoria. E é com sabedoria que Deus trabalha. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor que é digno de morte, é o homem que fez isso. Veja que Natã usou por parábola e foi explicando que era um homem rico, que tinha tudo que tinha, mas quis o que era do pobre. E ali o furor de Davi foi se aumentando. Por quê? Porque a conversa de Natã fez ele refletir, fez ele pensar que absurdo esse homem rico querer tomar uma única velhinha do cordeiro daquele homem pobre. É assim que Jesus faz. Jesus vai nos mostrando. Quando a gente realmente teme ao Senhor, a gente entende quando a gente está no caminho errado, que o Senhor está nos mostrando. Aquilo ali é um caminho errado. Vai para o caminho estreito, que é o da salvação. Vai para o estreito, que é onde você vê suas vitórias. Não olhe o que é de ninguém. Não cobice o que é de ninguém. Não arme contra alguém, porque o Senhor vê todas as coisas. Ele era rei, mas o Senhor não impediu de mandar Natan lá. E veja que Natan foi conversando com muita sabedoria até chegar ao X do problema. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Veja o que Davi disse. Por conta dessa cordeira que ele tomou, ele vai ter que dar 4 vezes mais. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, né? Daquela família. Mas essa pessoa era Davi. Enquanto ele dizia isso, ele se aumentou o furor. Isso foi bom, porque depois ele refletiu o pecado, a loucura, a insensatez que ele praticou. Então disse Natan a Davi: Tu és este homem, corajoso, né? Um homem de Deus, ele tem coragem de falar a verdade. Porque falar isso para um rei, ele poderia morrer. Mas ele sabia que poderia dizer dessa forma, porque ele sabia que Davi era temente a Deus. E eu e você? Estamos sendo temente a Deus diante de algum erro nosso para reconhecer nossa falha? É necessário, é importante e é o correto que a gente reconheça nossas falhas. Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrarei das mãos de Saul. O Senhor ali estava dizendo, né? Natan estava dizendo a Davi: Ó Davi, tu és este homem. Eu te cingi, eu te ungi como rei. Veja que coisa tremenda. A conversa de Natan com Davi. Para Davi refletisse a tudo que o Senhor fez com ele. Quantas vezes o Senhor não deu livramento a Davi diante do rei Saul? Mas às vezes Deus faz tanta coisa por nós e a gente se esquece. Nós não podemos se esquecer. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Quando a gente entra no pecado, quando a gente desobedece o Senhor, a gente despreza a palavra dele. Sério, né, irmãos? Fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Veja que ali Deus falou tudo que Davi fez. Quando alguém peca, fere a santidade de Deus. Mas quando peca do jeito de Davi, ingratidão, armação, maquinação, trama, aí é que o Senhor cobra. Davi não era segundo o coração de Deus? Era. Mas Deus não tem um culpado por inocente.
E Davi precisava aprender essa lição. Quantas vezes uma mãe passa a cabeça no filho, do filho, né? Mas o Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém errado. Pode ter certeza disso. Portanto, eu e você que serve a Deus, nossa palavra, mesmo no meio da parentela, é sim, sim, não, não. Nada de passar a mão na cabeça, nada de dar aquele jeitinho brasileiro, não. Se está errado, a Bíblia diz que está errado, porque Deus tem compromisso com o certo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Olha que coisa séria. O Senhor disse: não vai passar, não vai acabar a espada na tua casa, porque tu, a espada, porquanto me desprezaste. Olha como é sério o pecado. A partir do momento que Davi praticou tudo aquilo, ele desprezou o Senhor. Ele jogou na lata do lixo todo o cuidado que o Senhor tinha com ele, tudo que o Senhor deu a ele. Cuidado. Que eu e você seja grata por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que eu e você seja grata em se santificar mais e andar com a verdade. Nada de se contaminar com o pecado. Porque quando a gente faz isso, a gente está machucando o Senhor. A gente está desprezando o Senhor. A gente está dizendo que tudo que Ele nos deu não vale de nada. Porque a gente tem tudo que Ele deu, ainda quer o do outro. Ainda começa fazer com que o Senhor se entristeça conosco. Isso é muito sério. Assim diz o Senhor: eis que ressuscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e e, e rei tuas mulheres. Perdão, vou ler de novo, irmãs. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Da própria casa de Davi viu o mal sobre Davi. Era a mão do Senhor, e hoje não é diferente. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual te deitará com tuas mulheres perante este sol. E a gente, quando for ler mais adiante, a gente vai saber que esse próximo foi o seu filho Absalão. Então, o que a gente faz? A gente paga. Quantas vezes uma família está toda distorcida, está tudo errado, está um pai para um lado, uma mãe para o outro, o pecado reinou naquela casa. Alguém pecou e todos pagam. Para quê? Para sentir o peso da mão do Senhor. Porque se Deus cobrar da pessoa mesmo, não vai ter o mesmo efeito. Mas se cobrar dos dela, a dor vai ser maior. E tem que aprender com isso. É triste, mas é assim. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O Senhor disse: olha, Davi, tudo que tu fizeste, maquinasse, matasse Urias, tu fizeste em oculto. Tu deitasse com Betseba, depois trouxesse ela para ser tua mulher, foi em oculto. Mas eu vou fazer toda a minha cobrança contigo. Tudo que eu vou cobrar, em outras palavras, irmão, que é forte, mas é verdade, que eu vou te castigar, todos vão ver. Minha gente, vamos andar com seriedade com Deus, porque com Deus ninguém brinca. Deus ama, Deus orienta, Deus dá livramento, Deus mostra o erro, mas quando a pessoa não quer, pode ter certeza que vai ter consequências. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele reconheceu: olha, Natã, eu pequei contra o Senhor. Aí Natã disse: mas tu não vai morrer. Quer dizer, Deus não vai matar fisicamente, vai ter a cobrança, mas Deus está contigo. Você que está passando por uma cobrança do Senhor, você que está passando por algo que você sabe que foi a mão do Senhor diante dos seus erros, Ele é com você. Ele está cuidando. Aguente firme, chore, clame nos pés do Senhor, porque vai chegar a hora que Ele vai te honrar. Agora, primeiro tem que passar pela exortação, pelo exemplo que o Senhor está dando, para o melhor para você. Quando eu passo por isso, é o melhor para mim. Porque Deus só quer o melhor para aquele que Ele ama. Não é assim que Ele diz? Todavia, porquanto com este feito
deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que tu nasceu certamente morrerá. Ele diz, olha, todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Ele diz, tu desse lugar, Davi, para os inimigos do Senhor falar. Tu desse lugar para as pessoas falar, olha, aquele não é de Deus, vê o que ele está fazendo. E a Bíblia diz, em Salmo 1, ai pelaquele que vê o escândalo. E Davi, por Davi, vê o escândalo. Era a pessoa que Deus amava, que contava, que dava livramento, tirou o reinado de Saul para dar a ele. Quantas vezes Deus não faz isso com o servo dele aqui na terra? Honra, abençoa, tira do pecado, coloca em mesa de príncipe, mas no final desobedece. Então, a mão do Senhor vai cair sobre ele, sobre ela. Mas não precisa deixar isso acontecer. Vamos adorar e louvar em tempo e fora de tempo. Amém? Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Veja que começou já pagando na família. Aquela mulher que estava grávida de Davi, a mulher de Urias, o bebê foi ferido. Muitas vezes é provação, nem sempre é pecado, mas muitas vezes é a cobrança do Senhor chegando. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrada sobre a terra. Veja que é natural. Alguém nosso está doente e a gente jejuar. Qualquer situação difícil, a gente jejuar. Porque Davi fez isso pelo seu bebê. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar a terra, porém ele não quis e não comeu pão com ele. Aqueles anciãos foi aconselhar ele, porque com certeza ele já estava muito fraco, mas ele queria aquela criança. Quantas vezes eu e você quer tanto algo, mas o Senhor ou tira ou não dá, é livramento. Sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança e temia aos servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque dizia, esquecendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Eles disseram assim, ele era rei, né, meus irmãos? Como é que a gente vai dizer que o filho morreu? Quando o filho estava vivo, a gente queria conversar, ele não queria ouvir. Estava desesperado, angustiado, só jejuando, né? Não parava um dia de jejuar para se alimentar. Como é que a gente vai dizer agora que a criança morreu? Como é que ele vai agir conosco? Estava todo mundo assustado. Mas o homem de Deus, por mais luta que ele esteja passando, ele tem calma, porque a graça de Deus está com ele. Estava com Davi. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. O homem de Deus sabe. Não precisa as pessoas tapear ou mentir, porque um homem de Deus sabe quando tem algo errado. Pode ter certeza que ele ou ela sabe, porque Deus fala. Então, mesmo ele angustiado, jejuando, mas ele viu uma situação diferente. E ali o Senhor já estava preparando ele para dizer que a criança Deus levou. Então Davi se levantou da terra e se levou, e se lavou e se ungiu, e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão a comer. Veja que coisa linda. Ele estava orando e jejuando. Depois que não teve mais jeito, ele foi para casa e comeu. Por quê? Porque ali naquele momento ele entendeu que o Senhor levou a criança. Mas ele não se revoltou, ele simplesmente não comeu. Então as lutas que a gente passa não é para se revoltar. Quando Deus cobra, não é para se revoltar. Deus cuida do seu povo. Deus é exemplo, mas por melhor. A gente tem que reconhecer nossos erros, como Davi reconheceu os deles. Olha o que diz aqui em Naum, capítulo 1, verso 3 e 7. Perdão que eu fiquei rouca. O 3 diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta.
Ele não tinha Davi por inocente, mas também Deus tem um caminho na tormenta. Se você está em alguma tormenta, Deus tem um caminho. O Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. E as suas nuvens são os pó dos seus pés. Olha que coisa linda. A tempestade é o pó dos pés do Senhor. Se você está passando por alguma tormenta, ou porque errou, ou porque é provação, Deus tem um caminho de vitória para você. Tenha calma. E para terminar, Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Davi estava numa tormenta. Davi estava numa tristeza porque seu filho tinha falecido. Mas o Senhor é bom e o Senhor era fortaleza com ele o tempo todo. E se você está passando por alguma situação desse tipo, Deus é fortaleza na sua vida. Deus está te renovando e te fortalecendo. Para amanhã, quando terminar toda essa tempestade, vir a vitória. Então descansa. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confia. Você confia no Senhor? Ele te conhece. E depois dessa tormenta, vem a vitória do Senhor. Amém? Amanhã continuaremos o capítulo 12. Paramos no 20. Amanhã terminamos eles. Terminamos esse capítulo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e fique todos com Deus.